bate um screenshot, cola lá no Ava, tá bom? No Moodle e deixa lá que depois eu vou corrigir, tá? Mas, por exemplo, às vezes testar funcionalidade como VPN, roteamento dinâmico, a parte de virtualização do FortiGate, você não consegue fazer, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida até agora? Só Não, tranquilo. uma, só uma, Rodrigo. Quanto a VM, tem algum local que a gente possa ver, tipo, Tem. por onde a gente acessa e tal? Onde fica esse material? Onde você pega, Isso. fica lá na área do aluno. Você já acessou sua área do aluno? Acessei, eu só não lembro de ter visto por lá, não, mas vou Tem, dar uma tem. conferida. Dá uma conferida no lado direito, aqui tem uma barra que você encontra lá. Eu esqueci agora como é o nome. Depois a gente pode acessar aqui, tá bom? Acho que tem tudinho lá. Todas as VMs estão lá. Tem um manual de instalação, tem tudo, tá bom? Beleza. Fechou. Então, olha, pessoal, vou dar preferência para mostrar as funcionalidades ao invés de ficar explicando slide, tá bom? Cada módulo tem um tópico principal. Esse é o tópico que eu pretendo mostrar na prática, tá? Aí participem da aula, tá? Perguntas, casos de uso, experiências próprias que vocês tenham. E vamos usar o fórum para dúvidas e discussões, tá? Esse fórum, pessoal, que vocês tem um fórum da nossa turma aqui que eu já coloquei a mensagem de boas-vindas e já coloquei. Eu abro sempre um tópico para o encontro online do dia, né? Então eu coloco lá encontro online 01 e a data e dentro dele tem lá prezados alunos, eu abro esse espaço aqui para dúvidas e ou sugestões. Então, se você tiver uma dúvida, veja, pessoal, se você estiver aqui no horário do encontro online, você pergunta aqui no horário do encontro online, tá? Eu não estou dizendo que não é para você perguntar, tirar dúvida aqui, mas, pô, estou fazendo alguma coisa, lembrei de uma dúvida, posta lá no fórum, naquela aula do tópico que você ficou com dúvida. Vamos ter aí 10, 11, 12 encontros, no mínimo 10, né? Eu vou criar um tópico para cada encontro online. Aí você vai lá e pergunta, tá bom? Aí eu respondo, às vezes outro colega, mas eu sempre respondo, tá? Mas também outro colega que sabe responde e a gente usa o fórum para isso. Sempre no dia do encontro, pessoal, acessem o fórum para ver se não tem uma mensagem minha lá, tá bom? Sempre acessem no dia do encontro o fórum, tá? Bem, pessoal, e eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida? Deu para Perfeito. entender? Principalmente a questão de que eu vou usar um ambiente de firewall real, vocês vão usar um virtual, tá? Bem diferente o que eu vou usar do que vocês vão. O que eu vou usar, eu vou conseguir fazer quase tudo, e no que vocês vão usar, vocês não vão conseguir fazer, vocês vão fazer quase nada, na verdade, tá bom? É mais mesmo simular para vocês poderem, a gente poder ver que você entendeu, você vai postar lá no ambiente do Ava, né, no Moodle, só para ver que você entendeu a ideia. Você vai conseguir replicar isso de maneira real, mesmo se você já trabalha com equipamento, está em vias aí de trabalhar, está fazendo um processo de compra, tá bom? É basicamente isso. Por isso que eu faço essa introdução para ajustar a expectativa do aluno, tá? Já tive muito problema em mostrar o ambiente real aqui, fazer tudo funcionando e o aluno não consegue replicar isso na VM, aí ele fica insatisfeito, aí no final do curso tem a avaliação do curso e o aluno acaba detonando lá o curso, tá bom? Então, por isso que eu faço esse ajuste da expectativa, tá? Porque eu acho melhor eu mostrar a funcionalidade para vocês, tudo funcionando, como é que faz e tal, do que simplesmente ler slide, tá? Como eu falei, se vocês já fizeram algum curso aqui EAD, vocês sabem que o instrutor pode chegar aqui e simplesmente ficar explicando os slides, tá bom? Esse aqui é o nosso material mais recente, tá? Ele que eu vou usar. E vamos começar aqui, pessoal. Então, ele começa. Esse primeiro módulo aqui, a gente vai fazer uma introdução, tem pouca coisa prática, mas depois a gente entra mais na parte prática, tá bom?
Então, o contexto, ele começa falando aqui, ó, o contexto atual da segurança de redes, tá? Então, ó, firewalls não são mais porteiros de perímetro. Antigamente, a gente tinha muito aquela questão do firewall de borda, né? Ah, perdão, pessoal, isso aí, me avisem. Me avisem, tá? Pô, ainda bem que alguém avisou. Me avisem que a minha tela não tá aparecendo, tá? Vejam aí, pessoal, se vocês estão vendo a minha tela agora. Poxa, então tudo que eu mostrei, puxa, galera, cara, vocês foram me avisar, vocês não viram nada dos outros slides, né? Não. Pô, Mas deu para galera, entender, pô. Mas deu para deu? entender. Olha, Deu. pessoal, esse aqui é o laboratório que eu vou usar, tá? Esse aqui é o laboratório que eu vou usar. Pô, esse foi um vacilo, eu devia ter compartilhado a minha tela. Olha, esse aqui é um laboratório que eu vou usar, tá bom? Que não é o que vocês vão usar, tá, pessoal? Que fique claro isso. A gente vai ver esse laboratório aqui durante o curso todo, tá? Não é o que vocês vão usar, tá bom? Beleza, então, voltando aqui, ó, esse aqui é o nosso módulo 1, Introdução à Plataforma FortiGate, tá? Só falando aqui, pessoal, fazendo uma introdução da Fortinet em si, a Fortinet é uma empresa americana, tá? Foi fundada em 2003, tá? Ela inicialmente começou produzindo firewalls, hoje em dia ela produz uma gama gigante de soluções de segurança. O maior mercado dos equipamentos dela é o mercado americano e o segundo maior mercado, tá, pessoal, é a América Latina. E dentro da América Latina, aí contando, né, a América Latina, temos aí a América Central e a do Sul. O Brasil é o segundo maior mercado de equipamentos da Fortinet, tá bom? O segundo maior. Tanto é que em uns 2 anos atrás, acho que foi 2023 ou 2022, não me recordo, a Fortinet criou um escritório em São Paulo, tá? Um escritório mesmo da empresa. Antigamente eram só fornecedores, né, revenda, e hoje ela tem um escritório mesmo aqui no Brasil, com account managers aí por região, tá bom? Então ela dá um tratamento especial aqui para o Brasil, porque o Brasil, fora dos Estados Unidos, é o país que mais compra equipamentos da Fortinet, tá bom? Vocês aqui fazendo esse curso, eu já dei esse curso aqui muitas e muitas vezes, é um curso que sempre tem aluno. Por quê? Porque realmente os equipamentos da Fortinet estão sendo muito utilizados aqui no Brasil. Muito utilizados mesmo, tá bom? Tem muito mercado, preço, são muito competitivos em termos de funcionalidade, de preço, de tudo. Tá? Então, eu considero assim que é um bom investimento que vocês estão fazendo. Eu não sei se alguns de vocês já trabalham com equipamento, se estão em vias de trabalhar, estão fazendo processo de compra, já compraram, se já conhecem, ou simplesmente estão fazendo para conhecer, enfim. Mas é muito bom investir em conhecimento de FortiGate, porque é um firewall que está crescendo muito aqui, tá tendo uma venda muito grande dentro do Brasil, tá? São muitos órgãos, empresas que trabalham com Fortinet, tá? Especificamente com FortiGate. FortiGate faz parte ali daqueles firewalls de grife, né? Como Palo Alto, Checkpoint, Cisco Asa, né? Faz um tempão que eu não vejo um Cisco Asa, mas a Cisco ainda comercializa, tá? E F5 também, o foco da F5 não é muito firewall, mas faz parte ali daqueles firewalls de grife. Só que dentro dessa questão de firewall, a Fortinet ela tá lá como líder, né? Ela, Palo Alto, Checkpoint, são aí os líderes, né? Os que encabeçam essa questão de firewall de próxima geração, Next Generation Firewall, tá bom? Então, fazendo essa pequena introdução sobre a Fortinet. Hoje a Fortinet já conta com switch, com APs, com endpoint, com soluções de SaaS, de analyzer, de tudo. Tá bom, pessoal? Já tem um profile completo de soluções de segurança, tá bom? Tudo bem que ela entrou agora também nessa parte de switch, de Wi-Fi, mas é para compor a solução de segurança, tá bom? Para compor a solução de segurança.
Estou aqui falando especificamente do firewall, pessoal. Firewalls não são apenas porteiros de perímetro. Por que que ele começa dizendo isso? Antigamente a gente tinha muito aquele firewall de borda, aquele firewall que ficava ali na fronteira entre a sua LAN e a WAN, né? A WAN, aquele ambiente hostil, perigoso, e ainda é, ainda mais hoje. E a nossa LAN, aquele ambiente que a gente tenta proteger do ambiente hostil, tá? Então, isso aí já não é mais assim, tá bom, pessoal? Dentro da nossa rede, eu vou dar um exemplo aqui da universidade em que eu trabalho, nós temos vários perímetros de segurança, tá bom? Vários perímetros de segurança. Hoje em dia, dois perímetros muito bem identificáveis é a separação com a WAN e a nossa DMZ, tá bom? A nossa DMZ, que é aquela região da nossa rede, né? Aquela área da nossa rede que é protegida tanto do que vem da internet quanto da nossa LAN, tá bom? É onde ficam os nossos serviços de rede. Então, os firewalls de hoje são projetados, né? A resposta em ambientes multifacetados, ó, multidispositivos, sem um perímetro identificável. Essa questão do perímetro identificável tem muito a ver com a parte do Security Fabric, tá? Da Fortinet. Vocês vão entender mais à frente. Então, a força de trabalho é móvel, parceiros precisam acessar serviços de rede, nuvens públicas e privadas, internet das coisas, ó. O BioID, que é o Bring Your Own Device, é trazer seu próprio dispositivo. Então, as redes hoje elas são muito complexas e o nosso firewall tem que estar preparado para trabalhar com todas essas situações, tá? E o FortiGate está preparado para isso, tá bom? Firewall precisam desempenhar diferentes funções na rede, ó, diferentes modos de implementação, firewall corporativo distribuído, firewall de próxima geração, como é o nosso FortiGate, firewall de segmentação interna, firewall de data center, que também pode ser chamado firewall de DMZ, serviços de DNS, DHCP, filtro web, sistema de prevenção de intrusos e assim por diante. Tudo isso aqui são funções que o nosso firewall pode desempenhar. Fazendo um parêntese aqui, pessoal, o que eu posso dizer para vocês era o seguinte: lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, a galera que é mais da antiga aí sabe, que era o conceito de UTM, né? Aquele Unified Threat Protection, né? O Centro Unificado de Ameaças, centro de gerenciamento unificado, mais ou menos nesse sentido. Qual era o objetivo ali? Antigamente, você tinha aquele firewall, primeiro que era o firewall tradicional. Vocês vão entender qual é a diferença de um firewall tradicional para um firewall de próxima geração. Você tinha ali aquele firewall tradicional que só fazia o quê, pessoal? Aquele cara crachá, aquela inspeção, né, do pacote que pode entrar ou não, tá? Só que, pô, surgiram e-mails, surgiram serviços web, diversos serviços que eram fornecidos pela internet, o e-commerce, tudo isso explodiu no início dos anos 2000, principalmente aqui no Brasil. Explodiu, né? Ali 99, 2000, 2001, explodiu isso, tá? E o que que os administradores de rede tinham que fazer? Pessoal, naquela época nem existia esse conceito tão sofisticados de cibersegurança, de network security. O cara era o administrador de rede, ele cuidava de tudo. O que que ele tinha que fazer? Pô, ele tinha que ter uma solução de anti-spam, uma solução de firewall, uma solução para o serviço de FTP, uma solução para, enfim, para cada coisa que ele tinha na rede dele, para cada serviço que ele tinha que buscar uma solução, ou no mercado, ou soluções open source, ele montava aquilo ali, ficava igual uma coxa de retalho. O que que os fabricantes pensaram? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fornecer aqui uma caixa para o nosso cliente que tem tudo. Ela vem com tudo dentro. Ela vem com antivírus, anti-spam, IDS, IPS, WAF. Naquela época nem tinha o conceito de WAF, entendeu? Mas tinha, aliás, proteção de aplicação, né, básica. Então, eles colocaram tudo dentro do UTM, que era essa caixa. Aí, o que que os clientes diziam? Diziam assim, pô, essas soluções de UTM parecem um pato, né? Não anda direito, não nada direito, não voa direito, faz tudo meia boca. Aí ali em meados dos anos 2000, 2010 para cá, mais especificamente ali 2013, 14, esse conceito de UTM foi perdendo força. O que que os fabricantes foram fazendo, pessoal?
tirando os componentes de dentro da caixa e criando componentes separados, só que mais sofisticados, mais robustos, que fazem mais coisa e fazem de forma perfeita, né? Porque quando se foca numa coisa só, se faz de uma maneira melhor e deixaram ali um núcleo dentro do Firewall, tá bom? Um núcleo, que é basicamente o Firewall de próxima geração em si, tá? Mas eles tiraram esses componentes de dentro do nosso Firewall. Por isso que existem tantos componentes que se agregam ao nosso Firewall para implementar uma segurança mais avançada, mais sofisticada, tá bom? Aqui nós temos o desenho da plataforma, pessoal. Olha como é que acontece, como funciona aqui a plataforma. Nós temos o hardware, tá bom? Da nossa caixa. Ele é uma appliance, é um hardware. Tá aqui, ó. Chama aqui, ó, Security Processor Unit. Isso aqui ele tá falando especificamente dos processadores. O nosso FortiGate ele usa basicamente dois, tá, pessoal? Ele tem um processador de propósito geral, tipo pensa num Intel da vida, num Xeon aí, num AMD, um processador de propósito geral, e ele tem dois de propósitos específicos, tá bom? Que é o CP e o NP. O CP é o Content Processor, o NP é o Network Processor. Agora já na versão, eu acho que o CP, pessoal, tá na versão 7, o NP tá na versão 6, se eu não me engano, tá? Então nós temos o hardware, tá? O hardware em si, e nós temos o FortiOS. O FortiOS é o sistema operacional, tá? Eu já adianto para vocês que o FortiOS é um Linux da vida, como todos são, tá bom? Qualquer sistema operacional de switch, de firewall, é um Linux da vida. Às vezes algum BSD da vida, mas a maioria é Linux. O FortiOS é um Linux, tá bom? É um kernel Linux. E em cima dele, nós temos aqui, ó, os subsistemas, tá? Vocês vão ouvir eu falar muito dos subsistemas, tá bom? Porque eles são realmente subsistemas que rodam em cima do nosso kernel. Então, nós temos a parte do Next Generation File, antivírus, web filter, IPS, tá? Em volta deles tem aqueles sistemas que eu falei para vocês, ó, que compõem a segurança, que hoje fazem parte do Security Fabric, que eu vou falar mais à frente, ó. O Forte Sandbox, o Forte Client, Forte Web, Forte Mail, tá bom? Vários subsistemas aqui são só alguns exemplos, tá? E em cima deles, pessoal, nós temos a nossa subscrição de serviço, que a gente vai falar também mais à frente, tá? Vocês vão entender se você não renovar a sua subscrição, se você vai conseguir continuar usando o seu Fire ou não. Tem gente que se desespera. Meu Fire vai parar tudo. Não é bem assim, tá? Eu vou explicar isso daí para vocês, tá bom? A questão da subscrição. Se nós traduzirmos subscrição para o português, seria como uma assinatura, tá bom, pessoal? Uma assinatura. Não é tecnicamente correto se chamar de licença. Pode chamar, não tem problema, mas não é tecnicamente correto, tá? É uma subscrição, é a contratação de um serviço, tá? De um serviço, tá bom? Então, essa aqui é é a visão geral da plataforma. O que, que tem de mais importante aqui? Você tem que saber que se você comprar a versão appliance do seu equipamento, vai chegar para você um hardware, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de questões de mensuração de hardware, esse tipo de coisa. Vai chegar um hardware para você. Esse hardware roda um sistema operacional, que é o FortiOS, que é um Linux, tá bom? Kernel Linux. Em cima dele nós temos os subsistemas que promovem a configuração e a aplicação da segurança na nossa rede, tá bom? Sendo que o principal deles é o subsistema de firewall de próxima geração e os subsistemas que implementam os profiles de segurança, tá? Em cima dele, nós temos aqui os serviços contratados, tá? E o que é, pessoal, o Fortinet Security Fabric? Fortinet, ou seja, nós traduzimos isso aqui, ó, para o português, Security Fabric. Fabric quer dizer tecido, tá, pessoal? Malha, tecido, pano. E security é segurança. Então seria a malha de segurança, né? A malha de segurança. Por quê? Lembra que nós vimos bem aqui que o firewall hoje ele não está mais restrito a um perímetro, pessoal. Ele não está mais restrito a um perímetro, mas a segurança tem que estar espalhada na nossa rede. O Security Fabric implementa isso. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão conseguir entender.
Pensa que você tem um firewall de borda, aquele firewall que separa a sua WAN da sua LAN. E você tem suas redes dentro da sua empresa. Se for uma empresa muito pequena, talvez não faça sentido, mas pensa numa empresa grande, numa universidade, como é o caso aqui de onde eu trabalho. Uma universidade tem várias redes, né? Tem, diversos switches, até mesmo roteadores e tudo mais. Aí pensa o seguinte, pessoal, no seu firewall está configurado lá no seu profile web que a categoria de pornografia está bloqueada. Então os usuários não podem acessar nenhum site que está dentro daquela categoria. Aí vamos supor que tem um usuário que ele tenta acessar um site, por descuido, ele tenta acessar um site que está nessa categoria. O que vai acontecer? Pense o seguinte, ele vai gerar um pacote na máquina dele com a requisição desse site. Esse pacote vai para o Wi-Fi, tá, dele, do Wi-Fi vai para um switch de acesso da rede dele, do switch de acesso pode ir, como é o exemplo aqui da universidade, vai para o switch de borda do prédio, do switch de borda vem por um enlace de fibra ótica para o switch core aqui da universidade, do switch core chega no firewall e o firewall avalia aquele tráfego e nega o acesso. Então, olha o tanto de recurso que ele consumiu, pessoal. Ele fez uma requisição de pacote na máquina dele, a interface Wi-Fi dele jogou para o rádio, consumiu recurso do rádio, consumiu banda, o rádio jogou para um switch de acesso, o switch de acesso jogou para um switch edge, que a gente pode chamar assim, né? Um switch edge, que é o switch de borda do prédio dele. Do switch edge foi para o switch core, consumiu processamento, consumiu memória, consumiu banda. Do switch core chegou no firewall onde aquele tráfego foi analisado e foi negado, tá? Agora imagina o seguinte, imagina que ele tem na rede dele o firewall da Fortinet e o switch da Fortinet e ele implementa o Security Fabric, tá? Ele está com o Security Fabric implementado. Pensa no mesmo exemplo, ele vai gerar o pacote na máquina dele, vai ir para o rádio, do rádio vai para o switch dele é Fortinet, o switch dele já tem todas as informações de acesso que estão configuradas a partir do FortiGate. Ele sabe que aquela categoria de site que o cara está querendo acessar é proibido, então ele já bloqueia ali mesmo, tá? Então veja, parou no primeiro switch que faz parte do Security Fabric. Tem que ser um switch do mesmo fabricante, tá? Daqui a pouco eu vou expandir essa ideia. Parou bem ali, tá? Então veja, não foi para o switch Edge, não foi para o switch Core, não foi para o Firewall, já parou bem ali. Agora imagine que ele tem uma solução, por exemplo, o Firewall dele é Fortinet, os switches dele são Fortinet, ele tem a solução de FortiAP também. Então a máquina dele vai gerar aquele tráfego, quando chegar no AP, o AP faz parte do Security Fabric, ele já sabe que aquele tipo de acesso é proibido. Então o próprio AP já bloqueia o acesso do usuário, tá bom? Indo mais além, imagina que ele tem um endpoint, como o FortiClient, na máquina dele. Quando ele for tentar acessar, o próprio endpoint dele já puxou toda a configuração de restrição do firewall, o próprio endpoint já bloqueia o acesso ao o usuário está querendo acessar e que é proibido. Então, o tráfego do usuário nem sai da máquina dele, nem vai para o rádio, nem vai para o switch, nem sai da máquina dele. Isso que é o Security Fabric. O conceito de Fabric não é um conceito proprietário da Fortinet, tá? Todos os fabricantes têm o seu Fabric. A Fortinet chamou o produto dela de Security Fabric, tá? Ou malha de segurança. Tudo bem, pessoal? O que é essa malha de segurança? É você ter como um núcleo ali o centro, né, de definição de políticas de segurança é um FortiGate, ó, e você espalhar isso aí por diversos perímetros da sua rede, para o switch, para o NAC, para aplicação, para os endpoints, tá bom? Para sua parte de LAN, WLAN, você espalha isso na sua, no seu na sua empresa, no seu, enfim, na sua rede. Então, são vários pontos de checagem, tá bom? Por isso que não perdeu-se aquele sentido, aquele conceito de o firewall ali tendo uma localização bem definida. Por que que se perdeu? Porque o Security Fabric faz isso, ele espalha a segurança.
Então, um rádio pode funcionar como um firewall na sua rede, tá? Um rádio pode funcionar como um firewall na sua rede, tá bom? Só que sempre tendo um FortiGate como sendo o concentrador, ali onde você cria as políticas de segurança, tá? Então, uma solução corporativa, tá, pessoal? Uma solução corporativa que oferece uma abordagem holística. O que que é esse holística? Que é aquela abordagem global, né? Uma visão geral da segurança de rede. Permite a visibilidade do ambiente em uma única console, ó, tá? E integra os dispositivos formando uma defesa centralizada, gerenciada e automatizada, tá bom? Aqui mesmo na universidade em que eu trabalho, nós estamos implementando aos poucos o Security Fabric. Características do Security Fabric, ela é ampla, integrada e automatizada, tá bom? A API permite a integração com dispositivos de terceira, que é a API, tá, pessoal? Tem uma API que, inclusive, quem é desenvolvedor pode pegar a API e aprender como é que você se comunica com a API e desenvolver para ela, tá? Para criar soluções customizadas, como de Captive Portal e tudo mais, tá? É... Enfim, pessoal, a parte do Security Fabric é isso. Vocês conseguiram entender esse conceito? Deu para pegar? Lembrando que o conceito de Fabric em si não é um conceito privado da Fortinet, tá bom? Isso aqui não é uma tecnologia proprietária da Fortinet, o Security Fabric é, mas cada fabricante implementa aí o seu conceito de Fabric. E o que que é o Fabric? É essa integração, é essa conversa entre os dispositivos, tá bom? Que mais, pessoal, que tem para falar daqui? Eu estava lembrando de alguma coisa que eu... Ah, sim! Muita gente pergunta, pô, Salvatio, eu consigo colocar um dispositivo de terceiro no meu Security Fabric da Fortinet? Consegue, mas é limitado, tá? Consegue, mas é limitado, tá bom? Não tem uma integração completa, evidentemente vocês têm noção disso, tá? Dispositivos que compõem o Security Fabric, ele separa em três camadas, tá bom, pessoal? O core. Quem faz parte do core? Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Eu sempre vou abrir um parêntese para questões que eu chamo de conhecimentos fundamentais, boas práticas, tá? Que eu vou falar para vocês desses anos que eu venho trabalhando com as soluções da Fortinet. O que que é o Core, pessoal? Fortinet, ela coloca como Core, ó, um FortiGate e um FortiAnalyze, tá? Se você estiver fazendo um processo de compra de um FortiGate, pessoal, paralise esse processo e compre um FortiGate e um FortiAnalyze, tá bom? Você tendo só um FortiGate, você já vai ter ali uma segurança, mas, pessoal, é como assim, é como se não é uma solução completa, tá? Não tem como você usar todo o poder do seu FortiGate sem ter um FortiAnalyzer, tá bom? O FortiAnalyzer é o sistema de ingestão de log e análise de logs da Fortinet. FortiAnalyzer, pessoal, depois do FortiGate, eu considero a ferramenta mais importante que tem. Tá bom? O FortiAnalyzer ele é assim um divisor de águas. Eu não sei se vocês já trabalharam, se alguém trabalha com FortiAnalyzer, mas ele permite com que você faça a visualização de tudo que está passando pelo seu file, tá bom? Tudo que estiver passando pelo seu file, além de ter logs e tudo mais, tá? Isso daí. Além dele ainda fazer a análise dos logs e coisas mais avançadas, tá? Mas ele dá visibilidade da rede, aplicação, acessos, até mesmo para fazer a parte de troubleshooting, fazer debug da rede. Por que que uma máquina não consegue acessar tal coisa? Por que que tal acesso está falhando? Tudo isso você consegue de uma maneira muito simples usando o FortiAnalyzer, tá? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, para eles sempre terem o conjunto FortiGate mais FortiAnalyzer. É por isso que a Fortinet chama de Core, o Ô, Sabat, núcleo. Oi. no nosso módulo, em algum momento você vai dar uma pincelada sobre o FortiAnalyze? Porque Não, eu ele tenho um tem um. contato, mas ainda não entendi bem como. Te inscreve no curso do NUV 6. O NUV 6 é o estudo do FortiAnalyzer e do FortiManager. Bom, Top. Beleza, eu não consigo falar do FortiAnalyzer aqui para vocês, pessoal. Tá tá bom? certo. Mas é uma ferramenta poderosíssima, pessoal, o FortiAnalyzer, tá? Se você tiver o FortiGate, o FortiAnalyzer na sua rede,
você tem aí uma dupla poderosa para fazer aumentar a segurança da sua rede. Depois vem aqui o recomendado, tá, pessoal? Adiciona visibilidade, controles significativos. O Forte Manager, tá? Que é ali a console de gerenciamento, Forte AP, Forte Switch, como eu falei para vocês, a Fortinet, ela era uma empresa de nicho, focada só em segurança. Aí os caras estão trilionários, né? A Fortinet está vendendo mais do que água gelada no deserto. Então eles foram para a parte também de switch, AP e tudo mais, que não era muito a praia deles, tá? Mas eles estão nessa área agora e estão fazendo uns produtos muito bons também. Forte Client, Forte Sandbox, Forte Mail. Isso aqui não é nada, tá, pessoal? Se você for usar, ver o portfólio da Fortinet hoje, vai aí, pode colocar que ela tem uns 20, mais de 20 produtos, tá? E temos aqui o estendido, ó, integra-se com o Fabric, tá bom? Então, mas não se integra perfeitamente, ó, mas podem não ser aplicados a todos. Outros produtos Fortinet e outros produtos terceiros usando a API, tá? Então, esse aqui é o principal que vocês têm que saber, principalmente a questão do Core, tá? Não compre, pessoal, um FortiGate sem comprar um FortiAnalyzer. É como se fosse um pacote, tá? Não tem como você ter um sem ter o outro, tá? Isso é uma recomendação muito forte que a Fortinet te dá, tá? Comprar o Core é comprar esses dois produtos aqui, ó. Tá bom? Professor, só uma dúvida. Oi. Se puder tirar, né? O Forte Analyze, ele é um portal ou ele é só a linha de comandos? Não, ele tem interface web, Interface, né? todas as soluções da Fortinet hoje têm interface web, tá, pessoal? Antigamente eu comecei a trabalhar com Fortinet lá, lá por 2006, por aí, pessoal. A Fortinet era recente ainda, ela tinha uma interface gráfica pilantra. Ela foi fundada em 2003, né? Ela tinha uma interface gráfica pilantra, então assim, a gente, naquela época era assim, 90% a gente fazia pela CLI e 10% pela web. Depois passou assim, 50-50, depois 70-30. E hoje eu já digo para vocês que 90% a gente faz pela web e 30% pela CLI, mas a CLI é muito poderosa, tá, pessoal? A gente vai ver aqui coisas que só dá para fazer pela CLI, tá? Mas a CLI é muito poderosa. Mas hoje as soluções, até mesmo a parte de switch, de AP, tudo tem configuração web, tá bom? Tudo tem configuração web. Aí olha só, pessoal, veja bem, não fica claro aqui no slide, mas olha o que nós vimos até agora. Nós vimos toda essa parte introdutória aqui que eu falei para vocês, né? Primeiro, aqui uma visão geral dos firewalls atuais, que não serve só para Fortinet, para qualquer firewall, tá bom? Depois a plataforma é mais específica aqui para o nosso FortiGate, tá bom? Cada equipamento e cada fabricante tem a sua metodologia, né, a sua engenharia de plataforma. O da FortiGate é assim, tá? Depois a parte do Security Fabric, tá bom? Que é um conceito importante, que é justamente você conseguir implementar essa distribuição da segurança em toda a sua rede, né? Não é só mais o firewall que vai fazer a segurança, é o rádio, é o switch, é o endpoint, tá? E depois aquela fala da... Eu poderia colocar assim, pessoal, tipo, como você estruturar da maneira correta a sua rede. Então, você começa ali com o FortiGate mais um FortiAnalyzer, que ele chama de Core, né? O Core, ele é o núcleo, o coração. Depois você pode incrementar com outras soluções que ficam agregadas, que são esses caras que ficam aqui do lado, ó, se integram ao Security Fabric e recebem, né, recebem a política de segurança do nosso FortiGate, tá bom? E depois você pode estender isso daí, tá? Você pode estender isso daí. Aqui, pessoal, o que acontece aqui nessa parte do nosso estudo? Ele já entra aqui mesmo no FortiGate em si, não fica claro, né? Se você pegar só aqui o slide, não fica claro essa transição. Ó. Mas o que acontece aqui, ó, imagina que todo esse prelúdio, né?
que nós vimos aqui era você, assim, você vai comprar um Fire. Você vai comprar um Fire. Você vai para o mercado. Tem vários fabricantes. Você vai ter que escolher um Fire. Pô, tem excelentes fabricantes, né, pessoal? Pô, tem a Fortinet, tem Palo Alto, que é um Fire top, caríssimo, né? Caríssimo Palo Alto. Tem aí Checkpoint. Qual é o outro, pessoal? Tem aquele israelense, eu esqueci agora o nome dele. Quais são os outros fabricantes que tem líderes aí? Tem o Checkpoint, tem um outro, é o Sonic Wall, né? Sonic Wall também, Coco, sabe? Oi? Coco também, né? Qual? Não ouvi direito, pessoal. Coco. Escreve no chat, eu não consegui ouvir. Escreve no chat, eu não consegui entender, por favor. Então tem, pessoal, todos esses fabricantes, todos eles são excelentes, tá? Todos são excelentes, tá bom? Por exemplo, o primeiro fabricante mesmo, pessoal, de Fire, assim, Enterprise, foi a Checkpoint, tá bom? Foi a Checkpoint, a primeira. A Checkpoint é bem antiga, pessoal. Se não me falha a memória, a Checkpoint foi fundada em 93. Depois vocês confirmem aí, tá? 93. Veja, a Fortinet foi fundada 10 anos depois, 2003, tá? Então, a Checkpoint é muito antiga. Tá? Eu acho que a Checkpoint que é israelense, uma empresa israelense, tá? Não a Sonic Wall, acho que é a Checkpoint. Depois vocês confirmem isso aí, tá? Mas enfim, voltando aqui. Então você foi para o mercado, você pesquisou ali os firewalls e tudo mais, e por algum motivo você decidiu que você vai fechar com um equipamento da Fortinet. Você vai comprar ali um FortiGate, tá bom? E agora, pessoal, você vai comprar o FortiGate, tá? Esse equipamento vai chegar para você. No seu processo de compra, olha só, pessoal, preste atenção nisso daqui. Sempre quando você for comprar o equipamento, com certeza tem pessoas aqui que trabalham em empresas privadas, tem outros que trabalham em órgãos públicos ou em empresas públicas e tudo mais. Quando você for fazer esse processo de compra, pessoal, sempre dimensione a caixa corretamente, tá? Não vá comprar o equipamento só lendo o datasheet. O datasheet é aquele documento que tem todas as informações do equipamento. Nunca compre o equipamento só pelo datasheet, tá, pessoal? Você tem que fazer uma POC, tá? Você tem que fazer uma POC e ver qual é o equipamento que é melhor dimensionado para sua realidade, tá bom? Como é que você faz essa POC? Você tem que falar com um distribuidor ou uma revenda para conseguir fazer essa POC, tá bom? Antigamente a Fortinet ela tinha um site que era chamado Sizing, tá? Era o FortiGate Sizing. Sizing Guide. Eles tiraram esse site do ar, tá, pessoal? Sizing, eu acho que era esse aqui, ó. Mas eles tiraram do ar, tá? Não tem mais esse site, ó. Não existe mais. Por quê? Porque muita gente chegava lá e esse site, pessoal, ele fazia umas perguntinhas lá. Qual é o tamanho do seu link? Quantos usuários você tem? É, qual é o tipo de rede? Basicamente que você usa, se ela é consumidora de internet ou se ela oferece serviço. Enfim, pessoal, umas perguntas lá. Quantos usuários você tem na sua rede e tudo mais. E daí você preenchia esse formulário e dava o que ela lhe mostrava os equipamentos que poderiam lhe atender. E o que acontecia? O usuário ia lá e comprava baseado naquilo, e ela ia ver ou o equipamento era superdimensionado ou o equipamento era subdimensionado e não funcionava, tá? Não funcionava. Por isso que eu digo para vocês fazerem o POC do equipamento, testarem. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa universidade aqui, ela tem um link de 10 GB com a internet. Tem mais de 7 mil pessoas diariamente aqui na universidade. E quando nós fizemos o primeiro POC, nós fizemos com 1500D, que é uma usina nuclear, pessoal, tá? Se vocês verem o 1500D, eu acho que ele saiu de linha. Acho que agora é o 1800 que tem. O 1500D, ele é um servidor, tá, pessoal? De hack, imenso, pesado. Um servidorzão de hack. E nós fizemos a POC com ele, pessoal. E, tipo assim, ele tava voando. Tava consumindo absolutamente nada.
do hardware, estava superdimensionado. E nós fechamos num 900D, olha, bem menor aqui para a universidade, tá? Um 900D que está até hoje. Nós compramos a primeira subscription dele com 5 anos, já renovamos, e já deve estar com uns 7 anos aqui na universidade, tá? E ele está segurando muito bem. Só para vocês terem uma ideia, o processamento dele está ali em torno de 30%, ele está tranquilo. Tudo bem que agora, como ele já está bem antigo, nós já fizemos a compra de um 600Z, tá? Nós estamos migrando para o 600Z, porque a família D já está sendo descontinuada, né? Não está entrando em end of sale, tá bom? Então, o que é importante? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, pessoal? Façam o dimensionamento do equipamento que vocês vão comprar. Como é que vocês fazem isso? Em parceria com o fornecedor ou com uma revenda. Há anos atrás era tranquilo você conseguir uma POC de um appliance, hoje é extremamente difícil você conseguir a POC com um appliance. Geralmente a Fortinet vai disponibilizar para você uma VM com uma subscription de POC. Pessoal, desliga o áudio, por favor. Então, eles vão disponibilizar uma VM com uma licença, por exemplo, de 30 dias, 60 dias, enfim. Tá? Qual é a grande diferença entre você comprar um dispositivo, um equipamento da Fortinet no modo appliance e outro no modo virtualizado? Porque tem appliance virtualizado para tudo, tá, pessoal? Inclusive FortiGate, FortiAnalyzer, FortiMain, qualquer um desses tem dispositivo, tem um appliance virtual, uma VM. Qual é a principal diferença entre uma VM e um dispositivo, um appliance físico de hardware? Alguém teria uma ideia, pessoal? Qual é a principal diferença? Por exemplo, vocês acham que uma VM é mais barata do que um appliance físico? O que vocês acham, pessoal? Em tese vai ser, né? Ou não? Em tese, mas às vezes não é, tá? Ou às Acredito vezes, que não. ou às vezes é um preço, pouca coisa mais barato, tá? Mas assim, principalmente quando você vai cotar FortiGate, pessoal, a Fortinet tenta manter ali. Você vai comprar um FortiGate VM, um FortiGate Appliance, você vai ver o preço é praticamente igual. Praticamente igual. Aí você fala, pô, Salvatore, não faz sentido isso. Faz sentido sim, pessoal. Se você parar para pensar, faz sentido. Porque olha só, olha isso aqui, ó. Pensa nisso aqui, ó. Pensa nisso aqui, pessoal. Você tem um hardware, ó, com processadores específicos para tratar os fluxos. Você tem um CP ali, o Content Processor, para ver a parte de aplicação. Você tem o NP, que é o Network Processor, para comutar, rotear, processar mais rápido os pacotes de rede. Você tem o FortiOS, né, que senta, né, em cima desse hardware aqui de uma maneira perfeita, tá? Ele se integra de uma maneira perfeita com o hardware. Vocês têm aqui os subsistemas rodando em cima do FortiOS, né, de uma maneira muito bem integrada. Agora, imagina você fazendo isso em uma VM. Primeiro, na VM, você tem um hardware de propósito geral. Um processador Intel, um processador AMD. Ah, Salvatore, pô, mas é o Intel Xeon, pô, diamante, Platinum, nem sei se existe. Mas não importa, pessoal. Não importa, tá? Não vai ser a mesma coisa. Você tem um FortiOS, ele vai fazer a requisição para um hardware virtual. Esse hardware virtual vai fazer a requisição para um processador de propósito geral, genérico, que vai se comunicar com uma interface de rede também com um drive que não é customizado para fazer isso. Pode ser o drive do fabricante, bacana, mas que ainda não é customizado para fazer esse tipo de operação que o appliance faz. Em resumo da história, pessoal, resumo da história. Se você adquirir uma caixa da Fortinet, a Fortinet consegue garantir o throughput para você. O throughput é garantido. É isso que eu quero que vocês gravem. Se você adquirir uma versão virtualizada de qualquer equipamento, o throughput não é garantido. Tá bom? Essa é a informação mais importante.
É mais fácil dizer para vocês quais são as soluções que a Fortinet recomenda que você use na versão VM do que as que ela não recomenda, porque a maioria ela não recomenda, principalmente FortiGate, tá? Principalmente FortiGate. A que ela recomenda é FortiManager, o FortiNAC, antigamente era chamado de FortiAuthenticator, agora é FortiNAC, tá? Basicamente esses dois, não consigo me lembrar de um outro, tá? O resto, pessoal, ela recomenda tudo versão appliance, tá? Mas se você quiser ir para a versão virtualizada, você tem essa opção. Você vai pagar caro também, não vai ser. As pessoas pensam que vai ser muito mais barato, não vai, tá? Mas a diferença é que você não vai ter a garantia do throughput. Se você pegar o datasheet lá do equipamento da Fortinet, ela diz lá quanto é o throughput do Firewall, quanto é o throughput da VPN, quanto é o throughput com profile habilitado. Tudo isso ela garante naquele hardware que você está adquirindo. Se você for na versão virtualizada, não existe garantia de throughput, tá bom? Então a gente chega bem aqui, olha pessoal, então nós compramos o equipamento e agora nós vamos começar a fazer o setup inicial, tá? E por que que é importante a gente focar em algumas configurações do setup inicial? Porque da feita que você faz essa configuração, para você mudá-la depois é muito traumático, tá bom? É muito traumático, pessoal. É praticamente você tem que fazer o firewall do zero de novo, tá? Então existem configurações que você tem que decidir como o seu firewall vai funcionar no setup inicial. E o modo de operação do firewall, o Operation Mode, ele é uma decisão dessas, tá? Que é muito importante. Então, o seu firewall vai funcionar no modo NAT, se ele vai funcionar no modo transparente. Tá? O modo NAT é o padrão, é o que vem configurado no seu FortiGate. Tá? Durante todos esses anos, pessoal, eu só vi uma vez um cliente usando o firewall no modo transparente. Tá bom? Todos os outros eu vejo o pessoal usando no modo NAT. Eu trabalho aqui na universidade, mas eu presto serviço para outras empresas que usam FortiGate. Tá bom? Então, o FortiGate atua como um roteador, tá, pessoal? Por isso que o nome é NAT, ó. Tá? Ele atua como um roteador da camada 3, ó, do modelo OSI, tá bom? Ou da camada 3 também do modelo aí TCP/IP. Interfaces possuem endereços de rede, tá? Pacotes são roteados por IP e essa configuração aqui, pessoal, se ele é NAT ou se ele é transparente, pode ser configurado por VDUM também. A gente vai ver o que é VDUM lá na frente, tá? É o conceito de virtualização da Fortinet, são os virtual domains, tá? Então, falando aqui do modo NAT, quando você configura, deixa o seu firewall no modo NAT, as interfaces de rede, pessoal, elas têm IP. E por padrão, o nosso FortiGate já roteia de uma interface para outra. O que que impede a comunicação de uma interface com a outra, pessoal? Qual é a diferença do firewall funcionando como um roteador para um roteador normal ou para um switch de camada 3, por exemplo, um switch que roteia? Qual seria a principal diferença? Vocês teriam uma ideia? Seriam por acaso as regras que ele pode criar lá? Isso, perfeito. Num roteador, ele roteia de uma interface para outra sem problema nenhum. O tráfego passa de uma interface para outra. No FortiGate, ele também vai rotear, tá, pessoal? Ele também vai rotear. Só que o que vai permitir com que aquele fluxo siga em frente são as regras de firewall, tá bom? E diferente, por exemplo, de um switch, né, pessoal? No switch, geralmente nós temos que habilitar a função de roteamento nele. A gente cria ali uma VLAN, depois habilita, né, ali o IP forward, um modo de roteamento. No FortiGate não existe isso, tá? No FortiGate, no modo NAT, ele já roteia por padrão. Você não tem que se preocupar em habilitar a função de roteamento, nada disso. Ele já está roteando. Mas aí você vai lá e coloca dois IPs numa interface. Você não consegue pingar de uma para outra. Por quê? Porque está faltando uma policy que permita aquilo. Tá bom? No modo transparente, pessoal, é diferente. O nosso firewall, ele funciona como se ele tivesse aquele firewall transparente, né? Também stealth. Porque, olha, ele funciona como uma bridge.
Um switch de camada 2, tá bom? Pois esse nome de bridge aqui, isso aqui é mais velho do que... Ele funciona ali como um switch de camada 2 do modelo OSI, né? Ele só enxerga ali a camada de enlace, tá? O Ethernet. Interfaces não possuem IP, não é bem verdade isso aqui, tá, pessoal? Tá generalizado. Você pode ter um IP na interface, só que qual é a diferença pro modo NAT, pessoal? Qual é a diferença pro modo NAT? Quem saberia? Ele não roteia, tá? Esse IP ele só serve para acesso remoto, pessoal. Ele não vai rotear de uma interface para outra, tá bom? Não tem nada que você possa fazer que ele não vai rotear. É como se você desabilitasse o roteamento quando você coloca ele no modo bridge. Você vai ter que, por exemplo, se esse cara aqui está no modo transparente, você vai ter que puxar uma perna aqui e plugar num roteador, para que ele suba para a camada 3, roteie e volte pro file, tá? Não é capaz de rotear pacotes, ó. A informação mais importante, apenas encaminhar ou bloquear. As regras de firewall funcionam normal ainda, tá, pessoal? Você consegue fazer regra de firewall por IP de origem, destino, tudo isso. É só que ele não tem um IP, ele não pode funcionar como um gateway da rede, tá bom? Não pode funcionar como um gateway. A interface de rede dele pode ter um IP, mas é só para acesso remoto e ele também é configurado por VDUM, tá bom? Por VDUM. Com configuração padrão, tá, pessoal, de fábrica, ó. Então, todos os nossos equipamentos vem com essa rede configurada, todos eles. Aí depende do equipamento, pessoal. Se for equipamento grande, vem com porta management. Se for equipamento pequeno, não vem com porta management, tá? Aqui, por exemplo, no nosso 300, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui no nosso 300, ó, ele é um equipamento de porte médio, tá? Ele é um equipamento de porte médio. Então, se nós formos ver bem aqui, ó, ele tem aqui duas interfaces management, ó. Veja que uma delas vem configurado aquela rede, 192, 168, 199, tá? Então, meu equipamento chegou, eu tiro ele da caixa, coloco ele num balcão ali, numa bancada, posso pegar meu notebook e plugar nessa porta management dele aqui, a management 1, tá? Eu já vou pegar um IP dessa rede, acesso esse IP, esse endereço vai ser meu gateway, eu acesso ele pela web, faço o login e já consigo começar o setup do meu equipamento. Mas tem equipamento pequeno que não vem com isso, tá, pessoal? Não vem com porta management, ó, tá? Ele vem somente com as portas aqui de LAN. E daí, geralmente, qualquer porta dessa daqui que você plugar, ele vai te entregar um DHCP. Geralmente a porta 1, tá? Ele vem com, em cima do equipamento, vem como eu posso fazer, pessoal, um fast setup ali, que você pega e diz, olha, pluga o seu notebook na porta 1, que ele vai pegar um IP, acesse a interface web e comece a configuração, tá bom? Mas tem equipamento que vem com essa management. Essa management, pessoal, ela é uma porta totalmente out of band, tá? Totalmente out of band. Ela não roteia para as portas de rede aqui, ó. Ela não roteia. Então você pode colocar um IP aqui, criar uma VLAN para você poder fazer o acesso remoto ao seu file, tá bom? Poder fazer um acesso remoto ao seu file. É totalmente out of band. Você não consegue, por exemplo, a partir da sua management, rotear para a porta 1, para a porta 2 e vice-versa, tá bom? Então, a interface management nos modelos intermediários e de ponta, interface port 1 interna nos modelos de entrada. Pode perguntar, pessoal. Quem levantou a mão aí, Adriano? Pode perguntar, Adriano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nessa porta ali, nessa porta de management, ela aceita a conexão remota no sentido Aceita. de WAN? Sim. Não, WAN? WAN Não. não, né? É só localmente Não, olha, mesmo. não. Olha só. Olha só, Adriano. Ela pode aceitar, só que ela não vai rotear para outras portas. Então, imagina o seguinte, que você coloca um endereço de WAN aqui e pluga no seu switch e isso aí chega no seu roteador de fora da sua rede, você pode chegar nessa porta aqui, tá? Mas ela nem aparece, quer ver, pessoal? Ó. Olha só aqui, ó. Ó.
Você pode, inclusive, criar uma policy aqui para ela. Só que o que vai acontecer? Ela não vai rotear para as outras interfaces, tá bom? Então, você pode chegar nela pela WAN. Só que você vai ficar preso ao Firewall em si. Você não consegue, por exemplo, ter a WAN aqui, ter a management aqui e essa outra porta aqui. Isso aqui não vai funcionar, tá bom? Beleza. Porque ela não vai rotear daqui para cá. Tá? Mas Oi, desculpa te interromper. o ideal é que você use a management para acesso remoto interno, tá Perfeito. bom? Eu ia Você te perguntar pluga. se ali também a gente conseguiria botar policies também de regra de firewall ali nessa interface também para, se fosse o Consegue. caso, não que seja uma boa prática fazer isso, né? Mas Não é, mas consegue. perfeito. Obrigado. Consegue. Tá bom? Essa management, pessoal, é para você fazer o acesso de gerência, tá bom? O acesso de gerência. Não precisa ser só pela management, qualquer porta pode funcionar. Só que eu vou falar aqui umas questões de boas práticas para vocês, tá? Aqui, olha, pessoal, protocolos de gerenciamento, ping, HTTP, HTTPS, SSHs ativados nessa porta aqui que ele está falando, ó. Nós voltarmos aqui, ó, na minha management 1, ó. Ping, HTTPS, SSH, Fort Manager, tá? O que são esses protocolos administrativos? Só falando aqui, ó. Os protocolos administrativos. São aqueles protocolos em que eu chego aqui na interface, por exemplo, aqui na 6101, ó, e eu habilito, tá? O que eu quero acessar, ó. Então, pense você, eu tenho aqui essa minha WAN 01, tá? Nós vamos ver aqui, quando chegar na parte de SD-WAN, nós vamos usar até 3 WANs. Eu tenho esse IP público, olha, o 13. Então, eu consigo, a partir de qualquer lugar, dar um ping nele, porque está habilitado o ping, ó. Veja, pessoal, o que eu quero mostrar com isso daqui, com o Administrative Access? Você não precisa chegar e colocar uma regra de firewall habilitando o ping. Só de você habilitar o ping aqui, você já consegue executar isso, ó. Volto e dou. O meu ping volta. Uma coisa bem tranquila, tá? Depois a gente vai detalhar mais os Administrative Access. O que eu tenho para falar agora do Administrative Access, pessoal? Questão de boa prática, tá? Boas práticas. O ping é nosso amigo. Você pode deixar habilitado o ping em todas as interfaces que estiverem configuradas com IP. Não tem problema. Não é falha de segurança. Seu firewall não vai morrer se ele receber um ping da morte, tá? Ele tem mecanismos de proteção. Então, o ping é nosso amigo. Configurou o IP numa interface, pessoal? Habilita o ping para você poder fazer um teste remoto, ver se a interface está respondendo. Agora, os outros protocolos são mais complicados, tá, pessoal? Pode até tirar o SSH daqui, porque ele é mais crítico, tá? Vou deixar só o HTTPS, ó. Esses outros, pessoal, eles são mais críticos. O que eu tenho para falar? Eu nunca deixo o HTTP, porque o HTTP, vocês sabem, não é criptografado. Nunca deixem o HTTP. Deixem somente o HTTPS, mas para onde, pessoal? Somente para aquela VLAN de gerenciamento do firewall. Não deixe, olha, vocês estão vendo aqui, por que isso está habilitado na WAN? Porque é por essa interface aqui que eu chego no firewall. Ela é como se fosse a WAN, tá? Mas ela não é uma WAN de verdade, tá? Então, o ideal é que eu tivesse aqui uma interface de gerenciamento, como a management ou uma VLAN, em que esses protocolos estivessem habilitados, tá bom? Indo mais a fundo, nunca deixe o SSH habilitado, pessoal, nunca. Nem mesmo para VLAN de gerenciamento. A Fortinet não recomenda, tá? Você quiser fazer alguma coisa via CLI, você pode vir aqui na console e executar, tá bom? Show! Config, Firewall, Policy, por exemplo, tá, pessoal? Você pode vir aqui e fazer o que você quiser aqui. Muita gente pensa assim, mas isso aí é uma console virtualizada, às vezes não tem todos os comandos, né? A gente vê isso em alguns fabricantes, essa console virtualizada não tem todos os comandos. Essa daqui tem, tá, pessoal? Ela tem todos os comandos e se você estivesse acessando o equipamento por SSH, tá bom? SNMP, se você quiser fazer a gerência do equipamento utilizando alguma ferramenta como o Zabbix, esse tipo de coisa. Uma dúvida muito comum que os alunos têm é: cada interface
do meu FortiGate, eu vou ter que habilitar o SNMP para poder consultar a interface e pegar o tráfego daquela interface. Não é assim, pessoal. Você só tem que habilitar naquela que você vai gerenciar, tá? Só naquela, tá bom? Então, olha só, pessoal, qual é o conceito fundamental aqui que eu quero que vocês levem? É isso que eu quero desenvolver com vocês, tá? Esses conceitos fundamentais para vocês terem esse conhecimento das boas práticas, tá bom? Do que é certo e do que não é. É o seguinte, não habilite acesso administrativo em interface de usuário, em hipótese nenhuma, interface WAN. Você vai habilitar o acesso administrativo para a sua interface de gerência. Ah, Salvatio, mas e se eu quiser acessar o Firewall de casa? E aí, pessoal, qual é a solução? VPN. Simples, né? No Eu mínimo uma chego. VPN, né? Isso. Eu ia fazer uma brincadeira aqui que geralmente os alunos caem, que é simples, né? Eu venho aqui no HTTPS e habilito na minha interface WAN, né? Aí toda a internet chega na sua interface WAN. Não, você vai configurar uma VPN, tá, pessoal? Em hipótese nenhuma, pessoal, habilite acesso administrativo para WAN. Só o ping. O ping você pode, tá, pessoal? Você está lá na sua casa, pô, tô reclamando de alguma coisa. Pô, será que o Firewall tá no ar? Dá um ping para a interface dele. Pô, pelo menos está respondendo, tá bom? O ping é nosso amigo. Você pode deixar o ping habilitado para qualquer interface que você configurou IP, tá bom? O SSH, em hipótese nenhuma, a Fortinet não recomenda nem mesmo deixar o SSH habilitado na interface de administração, tá bom? Ela recomenda que você acesse a interface web e faça o que você quiser fazer pela CLI dentro dessa console virtual. Ela ainda fala mais, você quer acessar remoto? Acesse a interface web, venha aqui, habilite o SSH, aí você vem aqui, acessa remotamente o seu Firewall. Deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que eu não tô com ele aqui. Eu não tô com ele aqui. Mas eu posso criar ele aqui, pessoal. Deixa eu criar aqui uma entrada para ele, ó. SSH 200.239.6713, ó. Tá aqui, olha, pessoal. Então, acessei ele. Tô aqui, né? Tá aqui minha configuração, ó. Tá bom? Depois você sai. Isso que a Fortinet recomenda. Volta aqui, desabilita o SSH. Tá bom? Isso até mesmo na interface de gerenciamento. Tá? Interface de gerenciamento. Aí você fala, Savati, mas tu tem o SSH habilitado aqui na management. Tem, mas essa management está desabilitada, olha, pessoal. Ela nem tem um cabo conectado a ela. Mas eu posso chegar aqui e desabilitar tudo. Tá bom? Desabilitar tudo. Veja que na minha interface LAN eu tenho só o ping, na minha interface DMZ eu tenho só o ping, nessa interface VDUM aqui eu tenho só o ping, ó. Ping. Na minha WAN, que é essa que eu estou acessando aqui remoto, eu tenho ping e o HTTPS. Todas as minhas WANs eu tenho ping e o HTTPS, tá? Que eu vou usar para demonstrar algumas funcionalidades do nosso FortiGate. Mas o que eu quero que vocês gravem, pessoal? Isso não serve só para Fortinet. As interfaces que ficam expostas para rede de usuário, para WAN, não pode ter um acesso administrativo habilitado, a não ser o ping. Essa aqui é a informação importante, tá? Servidor DHCP embutido na porta 1, tá? Ele ainda aqui está falando da management, tá, pessoal? Ó, apenas nos modelos de entrada que suportam servidor DHCP. A partir do login, pessoal, admin sem senha, o primeiro login, tá? Aí ele vai forçar você a colocar uma senha, cadastrar uma senha. Cadastre uma senha muito forte para o admin, muito forte, pessoal. 12 caracteres aí no mínimo, letra maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, tá bom? E nunca use a conta de admin. Crie conta de administradores, tá, pessoal? Crie conta de administradores. Cada administrador do Firewall com a sua conta. Para questão de auditoria, de log, de saber quem mudou alguma coisa. Não use a conta de admin, tá?
Antes que perguntem, não é possível desabilitar nem apagar a conta de admin. Ó, para acessar a CLI do FortiGate, você pode usar a console, tá? Para conexões sem rede, que é essa daqui, ó. Tá bom? Usar o Wildcat CLI, eu acho que ele está se referindo a isso aqui também, tá, pessoal? Ó, ou não, né? Ou um cliente de CLI. Eu não entendo direito o que ele quer dizer com isso, ó. Ou um emulador de terminal como o PUT, o Teraterm, o Teraterm mais velho do que nem sei se ainda existe, tá bom? Mas enfim, vocês entenderam. Podem usar a CLI que vem dentro do equipamento, que é o que a Fortinet recomenda, tá bom? Ou você pode usar aí um desses aplicativos aqui, como o PUT, que é bem conhecido, tá bom? A parte de subscrição, pessoal, como eu falei para vocês, a parte de subscrição, ela é um serviço, ó, requer conexão de internet e um contrato vigente, tá? Fornecido via FortiGuard Distribution Network, esse nome aqui não é mais tão utilizado, hoje em dia a gente chama de FortiGuard, FortiGuard é a FortiCloud, tá? Isso aqui, hoje em dia, não se chama mais de FortiGuard Distribution Network, mas sim de FortiCloud, tá, pessoal? FortiCloud. Tem grandes data centers na América do Norte, na Ásia, na Europa, ou a partir do fortemente. O que ele está querendo dizer nesse parágrafo aqui? Que eu acho que vocês não estão entendendo. É que é o seguinte, pessoal. Você tem aqui, ó, os servidores da Fortinet na internet aí. Hoje tem a FortiCloud, tá, pessoal? A FortiCloud você não sabe realmente qual é o servidor que você está se conectando. Dá para configurar isso dentro do nosso FortiGate? Dá. Dá para você dizer, olha, eu quero me conectar num servidor da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, ou aquele que tiver o ping mais rápido, o RTT, né? O Round Trip Time mais rápido, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui, pessoal? Que essa FortiGuard Distribution Network é onde o seu equipamento da Fortinet, o seu FortiGate ou qualquer outro vai buscar as atualizações. Que atualizações são essas, pessoal? Atualizações de antivírus, atualizações de DSPS, atualizações dos profiles de segurança do web, as FortiGuards Web Category, toda a parte de atualização de firmware, de banco de dados, de vírus, tudo isso ele vai buscar lá, tá bom? Nessa FortiGuard Distribution Network. É por isso que o seu FortiGate tem que ter saída para a internet. Ele tem que comunicar com a internet, que é um IP de WAN, que geralmente é o IP que ele usa para sair para a internet. Como é que ele escolhe esse IP de WAN? Baseado na rota default que você criou. Tá? É por aí que ele escolhe a sua WAN. Tá? Se nós formos ver aqui, ó, o meu equipamento, ele consegue sair para a internet. Ó. O seu FortiGate, tá, pessoal? Ele obrigatoriamente tem que ter acesso à internet. Obrigatoriamente. Ah, não, só te quero deixar meu firewall isolado. Você vai ter problema, tá? Porque você não vai conseguir atualizar. E quando eu digo isolar, tá, pessoal? Não estou dizendo que tem que chegar conexões para ele. Ele tem que acessar a internet, tá bom? Para poder atualizar os subsistemas dele, inclusive você poder realizar a atualização de firmware, que é muito importante, tá? Ou a partir de um FortiManager, tá, pessoal? FortiManager é aquela console de gerenciamento. O FortiManager ele pode funcionar como um WSUS da Microsoft. Ele baixa todas as atualizações, tudo para ele, e você faz os seus equipamentos da Fortinet pegarem a atualização a partir do seu FortiManager. Que foi que eu fiz, pessoal? Deixa eu ver aqui, eu fiz alguma coisa aqui que eu não deveria. Ah, tá, pronto. Quem não conhece bem a plataforma do FortiManager e do FortiAnalyzer, se inscreva no curso do NUV 6. Então, o FortiGate se conecta ao data center no fuso horário mais próximo, tá bom? Mas se ajusta de acordo com a carga, e isso também pode sofrer uma configuração em que você pode escolher como ele vai realizar essa conexão, tá bom? Isso aí fica bem aqui, olha, pessoal, System,
FortiGuard, tá? Vocês vão ver aqui que, ó, esse meu firewall, ele não tem mais uma subscription ativa, tá? Aí você falou, pô, Salvatore, mas você acha que ia mostrar as funcionalidades pra gente? E eu vou mostrar tudinho, tá, pessoal? Mesmo com uma subscription que não está mais ativa. Então tem aqui, ó, o Override FortiGate Service. Ó, você pode escolher aqui, colocar configurações da onde você quer conectar, tá? Ó, deixa eu ver aqui, pessoal. É bem aqui mesmo, tá bom? É bem aqui. Os endereços, pessoal, ó, de onde ele está pegando, ó, baixando, tá bom? Veja que ele não consegue, né, conectar, porque ele não tem mais uma subscription ativa. Isso aqui varia muito também da interface web. Aqui eu estou usando a versão 6.4, tá? 6.4.15, já tem a 6.4.16. O 300D, pessoal, ele é um firewall que ele já saiu de venda, a gente pode dizer assim, já saiu de linha, tá? Ele entrou em end of sale. Então, o máximo de firmware que ele aguenta é o 6.4, tá bom? Você pode usar aí a versão mais nova, a 6.2, a 7.2, a 7.4, já tem até a 7.6, né? Só que não está estável ainda, ela tá como featured ainda. Você pode até usar, mas o que a gente vai ver aqui na versão 6.4 você vai conseguir fazer em qualquer versão de FortiGate, tá bom? Qualquer versão de FortiGate você vai conseguir fazer. Não é porque essa aqui é uma versão mais antiga que vai ser defasado, alguma coisa assim, nada disso, tá? Então, a atualização de pacotes, antivírus IP, então ele dá aqui a URL de onde ele pega, a porta, isso aqui, pessoal, é só detalhes, tá bom? Um pouco agrega aqui ao nosso conhecimento. A parte de live queries, isso aqui é importante, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque o que acontece? Entra naquela questão, pô, Salvati, e quando acabar a minha subscription, como é que vai funcionar? Meu firewall vai parar? O que vocês acham, pessoal, que acontece? Isso aqui é uma dúvida muito comum do usuário. O que vocês acham que acontece, pessoal, quando a subscription vence e você não renova? Acho que ele só não vai fazer essas atualizações ali dos filtros ali de antivírus, de blacklist, alguma coisa assim, né? Isso, perfeito. Muito boa sua resposta, só que tem um pequeno detalhe aí. Qual é, pessoal? Tudo que for live carry, ou seja, o que se a gente traduzisse aqui, live carry seria assim, consultas online, podemos dizer assim, tá, pessoal? Não vai funcionar. Por quê? Porque ele faz uma consulta online na FortiGuard. Como você não tem uma subscription, olha só, pessoal, pensa desse jeito. Pensa assim, ó. Olha só, pensa assim, pessoal. Tem a parte de antivírus, tem a parte de filtragem web, tem a parte de atualização de firmware, tem um monte de coisa por trás do nosso firewall, né? Quem é que está mantendo isso daí atualizado, pessoal? A Quem está própria Fortinet, né? Isso. Tem pessoas lá dentro trabalhando, não tem? Pô, tem uma equipe que está lá atualizando o filtragem web. Olha, entrou esse site nessa categoria, esse site saiu. Tem um cara lá, olha, tem novas assinaturas de antivírus, novas assinaturas de PSDS, de spam. Tem uma galera lá trabalhando. A Fortinet tem que pagar esse pessoal, tá? Como é que ela paga esse pessoal? Através dessa subscrição, tá bom? Através desse serviço. Eles estão prestando um serviço para a gente. Que serviço é esse? Manter o nosso sistema atualizado. É por isso que você precisa de uma subscrição. Acabou sua subscrição, o que vai acontecer? Você não tem mais o serviço dos caras, você não está mais pagando. Então, o seu equipamento ele vai ficar atualizado até aquele momento que venceu a sua subscrição. Ele vai ficar atualizado até ali, tá bom? É só que as live carries, pessoal, como acontece, por exemplo, com o FortiGuard Web Category, que ele faz uma live carry, você não consegue usar. Ah, Salvat, então não vou conseguir usar a filtragem web quando expirar minha subscription? Vai. Só que você vai ter que desabilitar a principal função da filtragem web, tá bom? Que é o FortiGuard Web Category. Se você deixar habilitado, o seu usuário não vai conseguir navegar, porque olha o que vai acontecer. Quando eu for falar do filtro web, eu vou voltar a repetir isso. O tráfego vai chegar
o seu firewall vai barrar aquele tráfego para fazer a consulta daquele site que o usuário está querendo acessar, ele vai fazer uma live query. Ele não consegue se conectar mais na FortiCloud, vai dar um timeout para o seu usuário, ele não vai conseguir navegar. Tá bom, pessoal? Mas a maioria, todo o resto vai funcionar. Seu antivírus vai continuar funcionando, seu anti-spam vai continuar funcionando, seu application control vai continuar funcionando, filtragem de DNS, tudo, pessoal, vai funcionar. Atualizado até o momento que expirou a sua subscription. Mas live carry, subsistemas que fazem consulta online, não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar e eu vou falar deles aqui ao longo do nosso treinamento, tá? Então aqui, pessoal, desse slide, qual é a informação crucial que eu quero que vocês saibam? O seu firewall vai continuar funcionando normalmente, sem uma subscription, com alguns pequenos ajustes ali que você vai ter que fazer naqueles sistemas que fazem consultas online. É isso, tá? Você vai continuar funcionando normal. Nossa, minha subscription vai vencer, meu firewall vai parar, vai ser o caos, tem que tirar o FortiGate da rede. Não precisa, tá? Suas regras de firewall vão continuar funcionando, seus security profiles vão continuar funcionando com alguns ajustes em relação à questão das consultas online. Essas aqui sim, você vai ter que se preocupar, tá? E eu vou falar delas quando nós formos ver lá a questão dos security profiles, tá bom? Aí a gente chega aqui, pessoal, na criação do usuário administrativo e do trusted hosts, tá? Então aqui nós temos, olha, pessoal, a questão do usuário administrativo no system, administrators, ó. Já até tenho alguns aqui que eu criei de exemplo. O admin, tá, pessoal, que é o usuário que já vem na caixa. Esse aqui é um administrador que eu criei, ó. Esse aqui é um outro exemplo que eu criei para uma outra turma. Tá bom? Aqui vocês têm o admin. Quem é o admin, pessoal? O admin é aquele cara que gerencia a caixa. Por que eu falo isso? Para você não confundir aqui, ó, com Users Authentication e User Definition, tá? Porque esse cara aqui, ele não administra a caixa, tá? Esses caras aqui são usuários de firewall. Eles conectam em VPN, eles fazem regra autenticada, todo esse tipo de coisa, tá bom? E veja que os domínios, né, são diferentes. Ó, tem o usuário Salvat aqui, esse usuário não conflita com esse usuário daqui, ó, porque são domínios diferentes de autenticação. Aqui é um administrador que loga aqui na caixa, ó. Não é uma boa prática você deixar a senha, tá, pessoal? Não é uma boa prática. Você loga aqui. É diferente desse usuário que está aqui, que a gente vai ver mais à frente, tá? Esse usuário aqui você usa em políticas de firewall, políticas de VPN e tudo mais, tá? Então, olha o que ele diz aqui. Ele está criando, né, pessoal, um usuário. A gente vai ver a questão dos profiles e do trusted host. A gente pode fazer um exemplo aqui, ó, e daí eu explico para vocês, tá? Então, aqui, ó, tem o nome do usuário, se ele vai ser um usuário local, se ele vai ser um usuário que ele vai fazer match num grupo remoto, se ele vai ser um usuário que vai usar uma chave, a senha do usuário, um comentário e o profile do usuário. Então, por exemplo, aqui, olha, pessoal, admin, FW, deixa eu ver aqui quais que eu tenho criado, pessoal. O ADM FW, né? Então, eu vou criar aqui um admin FW. Então, esse é o nome do usuário. Ele vai ser um usuário local, tá? O que quer dizer um usuário local, pessoal? Aquele usuário que ele está cadastrado direto no nosso FortiGate, tá? Porque eu posso ter um usuário remoto, tá bom, pessoal? Não é uma boa prática, mas eu posso ter um usuário remoto, tá? Aqui eu cadastro uma senha para o meu usuário. Toda vez ele troca lá quando aparece, ó, admin FW. E aqui chega um ponto mais importante, que são os profiles, tá bom? Então, o que é o admin no access, pessoal? O admin no access é como se você quisesse bloquear aquele usuário, em vez de você apagá-lo, tá bom? Você bloqueia o admin no access, vocês vão ver, depois eu mostro para vocês o exemplo, ele não consegue logar na caixa, aparece uma mensagem para ele, dizendo para ele procurar um administrador. É assim, você não quer apagar o usuário do cara,
você coloca ele como admin no Access, tá? Ele não consegue logar. O My Profile foi um profile que eu criei customizado, que eu vou falar para vocês, que você tem a opção de criar um profile customizado. O Proof Admin, pessoal, é um profile muito importante, porque ele é o super admin de um VDUM. A gente vai ver a parte de VDUMs lá na frente, eu vou voltar a falar dele. O Proof Admin, ele é um super admin, é só que de um VDUM, de um Virtual Domain. O super admin é o nosso profile padrão, tá? É o usuário root. E o super admin read only é aquele cara que ele loga na caixa, ele pode percorrer todos os menus, só que ele não pode alterar nada, tá? Ele não pode alterar nada. Então, olha, pessoal, vou criar aqui, ó. Criei o admin FW, ó. Posso vir bem aqui, logar aqui, ó, admin FW, cadastrar aqui a senha, ó. Login. Aí, como é a primeira vez que eu estou fazendo login, ele mostra esse setup. Ele vai querer passar um videozinho aqui do FortiOS, enfim. E tá aqui a tela, tá bom? Ele é um super admin, ele pode alterar qualquer coisa, tá? Se eu voltar aqui, ó, dar um exemplo para vocês, vier bem aqui no System Administrators, olha, pessoal, vou vir aqui no Admin FW e vou mudar para Admin No Access, ó. Admin FW. Admin No Access. Ó. Mudei. Vou sair aqui, ó. Admin FW. A senha. Olha o que que aparece, pessoal. O Admin FW, né? Como tá com a conta bloqueada, né? Ó, essa conta possui acesso restrito, tá bom? Additional permissions must be granted pelo administrador do sistema, tá bom? Então, a única opção que ele tem é fazer um logoff, tá? Então, tá aqui. O que mais que tem de importante aqui na criação do usuário? Pessoal, tem aqui a autenticação em 2 fatores, tá? Que você pode implementar. Se você tiver disponível, é uma boa prática. Usar o FortiToken, né? Os equipamentos geralmente vêm com 2, ó, tá? Ou usar o FortiCloud, o FortiToken Cloud, tá bom? Como funciona a autenticação em 2 fatores, pessoal? Antigamente, a Fortinet ela dava um dispositivozinho, tá? Um equipamentozinho, você tinha que comprar, né? Dado não. Você apertava lá e gerava um token, igual como era no início lá com os bancos, né? Que eles davam aquele equipamento, aquele negocinho que você apertava, ele gerava um token, aí você logava com o seu login, a sua senha, depois ele pedia esse token de confirmação. Hoje não precisa, porque você tem o FortiToken no celular, o FortiClient no celular, então é tudo software, tá bom? É tudo software, tá? Aqui você tem o Restrict Login to Trusted Hosts, pessoal. Isso aqui também é bem legal, só que você tem que usar com cuidado. Por quê? Porque o que isso aqui informa para o nosso FortiGate? Que ele só vai deixar você fazer login. O usuário pode até saber o login e a senha, mas se a conexão não vier pelo IP ou pela rede que está cadastrada aqui, ele não consegue logar. Por exemplo, só vou colocar aqui o IP da minha máquina, tá? Que não é essa que eu estou. /32. É um IP unicast, tá? Aqui o admin FW, tá? Eu vou trocar aqui pro super admin, ó. Só que eu estou cadastrando aqui, ó, um trusted host. O que isso está dizendo? Está dizendo, olha, o admin FW, ele só vai conseguir fazer login no FortiGate se o IP dele vier por esse cara, se chegar com esse IP bem aqui de origem, ó. Então, eu vou salvar bem aqui. Aí, olha o que eu vou fazer, pessoal. Vou vir aqui, ó, admin FW, vou colocar a senha correta, mas eu não vou conseguir logar. Não consigo logar, tá? Vou logar aqui com esse cara. Se nós formos ver bem aqui, pessoal, na parte de VPN, ó, Events, aí eu acho que é bem aqui no System Events, olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, pessoal, quer ver, ó? Ó, olha só esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse.
Não consigo ver, pessoal, qual foi o que falhou. Olha, deixa eu mudar aqui pro disco. Ah, tá aqui, olha, pessoal. Tá bem aqui, ó. Administrator login failed from admin login failed, né? Então ele diz aqui, ó, because blocked IP, tá? Por que que eu não consegui logar? Porque, ó, reason, IP blocked. Porque a minha conexão chegou por esse cara bem aqui, ó, que é a máquina que eu tô. Quando ela tinha que chegar pelo IP 200.239.70.16, que foi o que eu cadastrei lá no Trusted Hosts, ó. Trusted Hosts, tá? Então veja que se não chegar por aqui, você não consegue. Aí qual é o problema disso? É que às vezes o usuário coloca aqui a rede de administração, né? Da LAN, mas ele esquece, por exemplo, da rede de VPN. Aí ele conecta na VPN, ele chega aqui na tela do Firewall, mas ele não consegue logar e acha que está com a senha errada e tudo mais. Mas na verdade o que ele fez é que ele esqueceu de colocar aqui no Trusted Hosts a rede também da VPN, tá bom? Ele não consegue logar, tá, pessoal? Vou tirar isso aqui. Admin FW. E tá aqui, ó, tá? Então, host confiável, usuário user exemplo ADM só pode gerenciar o file pelo IP ou rede definida bem aqui. Então, é uma coisa legal, tá? Porque mesmo que a sua senha, enfim, vaze, o cara pode ter o login e a senha correta, ele não consegue logar, tá bom, pessoal? Mas, por outro lado, você tem que ter esse cuidado de cadastrar as redes pelas quais você vai acessar o file, tá bom? Ele não vai falar aqui, pessoal, mas como eu falei para vocês, eu sempre vou falar a mais do que está aqui. Eu vou falar dos profiles, ó, tá? Você tem os profiles, esse aqui é um profile customizado, eu vou apagar. Tá? Olha, veja que o Proof Admin eu não consigo deletar, ele é um profile de fábrica. O Super Admin eu não consigo deletar, ele é um profile de fábrica. Eu posso só visualizar, ó. Veja que ele tem read e write em tudo. Essas aqui são as seções, né, tá, pessoal? São as seções do nosso FortiGate, seções de configuração. E eu posso criar, tá bom, pessoal? Posso criar, ó, My Profile. Então, você pode customizar como você quiser, ó. Então, ó, na seção de Security Fabric, o que você quer que esse usuário faça? O usuário que você vai colocar esse profile? Nada. Não pode nem visualizar, ele pode visualizar, ler e escrever. Então, você vai customizando tudo, olha, pessoal, tá? Ó, você ainda pode expandir aqui, ó, Firewall na parte de policy, eu quero que ele leia, address, ele pode mudar, service, leitura, schedule, leitura, ó, escrita e leitura. Então você pode customizar. O que é importante aqui, pessoal? O importante aqui não é eu sair abrindo cada um dessas sessões aqui. O importante é que você saber que você pode criar um profile e customizá-lo do jeito que você quiser, tá bom? Para um usuário de operação, para um usuário de monitoramento, você pode customizar esse profile do jeito que você quiser. Ó. Tá aqui o profile. Depois você pode aplicar esse profile para um usuário, tá bom? Isso que é importante. Protocolos ativos, né? Falamos basicamente deles. Olha, pessoal, ativos protocolos de gerenciamento aceitáveis para cada interface. Um para o IPv4 e outra para o IPv6, tá bom? O FortiGate, a partir da versão do FortiOS 6, ele é full IPv6, tá bom, pessoal? Ele implementa todas as funcionalidades do IPv6, tá? Na versão 5, ele ainda tinha algumas limitações de IPv6, na versão 6 em diante, ele é full IPv6, tá? E também os protocolos nos quais o FortiGate é o endereço de destino, tá bom? Por exemplo, a parte de Security Fabric, ele usa esse protocolo, né, o CAP e o AP, para poder comunicar um equipamento com outro. Isso aqui é o protocolo mais utilizado, né? Eu esqueci, pessoal, o que quer dizer CAP e o AP, mas é tipo capabilities, alguma coisa assim, tá? O Forte Telemetry, né, para poder monitorar o equipamento. O Forte Manager Access, o FTM, que é. Esqueci o que quer dizer FTM, pessoal.
Esqueci agora o que que é o FTM. Eu falei na turma passada. Esqueci, pessoal. Radius, tá? Radius, Radius Account, tá bom? O Radius Account. Suporte LLDP, tá? O LLDP é para ele descobrir ali quem são os dispositivos adjacentes. O LLDP tem que estar ativo quando você vai, por exemplo, montar a sua malha de segurança, o seu security fabric, tá? Pelo menos nas portas aonde ele se conecta com outros dispositivos FortiGate, porque quando você conecta o seu FortiGate num switch, ele já detecta ali, ele troca, né, pacotes LLDP, ele já detecta que ali é um switch, ele já pergunta se você quer ingressar o switch no Security Fabric ou criar um FortiLink, coisas desse tipo. Tá? Então, LLDP para detectar um FortiGate raiz em um Security Fabric. E nós vimos que tudo isso está aqui na nossa interface. Tá? Aí, pessoal, vou dar uma informação a mais aqui para vocês, uma informação mais avançada, podemos dizer assim, que é o seguinte, que é perguntas que eu vou recebendo dos alunos e pela quantidade de vezes que eles me perguntam, eu já sei que é uma dúvida comum. Uma coisa muito comum é o usuário me perguntar assim, pô, Salvati, se eu deixar a minha WAN com o SSH habilitado para o WAN, olha a ideia, pessoal. Eu quero deixar o SSH habilitado na minha WAN, mas eu quero restringir o acesso somente ao IP da minha máquina lá de casa. Eu posso fazer isso? E aí, pessoal, o que que vocês acham? Vocês Se ele entenderam? Vocês tiver um entenderam IP qual é? fixo, até rola, né? E vamos imaginar que tenha. E aí, pessoal? Vamos imaginar que o nosso amigo lá, ele tem um IP fixo, tá? O provedor dele dá lá um IPzinho fixo para ele, e ele quer acessar só do IP da máquina dele no SSH. Aí aparentemente está protegido, né? Vocês acham que dá para fazer isso no FortiGate? Hein, pessoal? Só eu. O problema é se ele tiver depois digamos que ele está na empresa, vai tentar acessar, não vai conseguir, né? Esse é uma das, Tá, mas, acho. mas vamos dizer que pela empresa ele faz o acesso por uma Interface. outra interface. Essa aqui é o WAN. Eu estou Uhum. focando na WAN, tá? Porque isso aqui é uma dúvida comum. O usuário, não, Salvat, eu quero deixar a minha WAN. Essa aqui é a minha WAN, é a que está para a internet. Eu quero habilitar, por exemplo, o HTTPS e o SSH, mas eu vou restringir o acesso. Eu vou deixar só o IP da minha máquina. E quem tá, o resto da internet não consegue acessar. Vocês acham É que é que não possível fazer não é isso? uma conexão criptografada, né? Mesmo É. assim, Não, diferente de uma ela é. VPN, né? Não, mas ela é, né? O É. HTTPS é criptografado, o SSH é criptografado, o que não é o HTTP. Tá? O problema, pessoal, não é a transferência de dados não ser criptografado. Qual é o problema de deixar liberado? O problema não é a criptografia, tá, pessoal? O HTTPS é criptografado, o SSH é criptografado. O SSH ele substituiu o Telnet, né? O Secure Shell, né? Por que Secure Shell? Porque ele é criptografado, o Telnet não era. O problema não é a criptografia. Qual é o problema de você deixar isso aqui exposto para a internet, pessoal? Exposto para a São... internet ou exposto somente para o IP válido dele? Não, Independente? pensa assim, qual é o problema de você deixar isso aqui exposto, pessoal, para uma rede de usuários, para o WAN? Qual é o problema? É a criptografia? Não é, porque eles são criptografados. Qual é o problema? A vulnerabilidade de acesso. Isso, o usuário pode chegar e tentar meter ali um brute force, né? Ficar testando ataque de dicionário, login senha, login senha, login senha. Esse que é o problema, tá, pessoal? Não é criptografia. Mas voltando ao nosso exemplo, o usuário geralmente me pergunta, eu vou deixar para o WAN aberto, o HTTPS e o SSH, mas eu vou restringir o acesso somente pelo IP da minha máquina lá de casa. Vamos supor que o IP do cara é fixo. E aí, pessoal, consigo fazer isso no FortiGate? Consegue. Como a gente faria isso? Quem pode me dizer aí? Ó, liberei aqui, pessoal. Liberei aqui. Tá aqui, ó. Vou deixar o HTTPS SSH liberado na WAN, ó. Até vocês daí conseguem dar um HTTPS ou SSH para esse IP bem aqui, ó.
Tá aqui, ó. Agora tá liberado, né? Para a WAN toda. E aí, pessoal, como é que eu criaria uma regra aqui para isso? Galera que já sabe um pouco de FortiGate aí, como é que eu poderia criar, pessoal? Vocês têm uma ideia? Olha aqui, ó. Qual é a interface de chegada, pessoal? Algo Beleza. E a de saída, pessoal? continua sendo o também, não. Tá, beleza, vamos lá. A origem, né? Aí o cara colocaria lá o IP dele, né? O IP dele. Vamos supor lá. Colocar qualquer um aqui, tá, pessoal? Só que esse aqui seja o IP dele. E o destination, pessoal, seria quem? Na própria caixa. Tá, beleza. Então vamos dizer que esse aqui é o IP da caixa, ó. Quer ver? Eu não sei se eu tenho aqui ele, pessoal, mas eu posso criar aqui um objeto, ó. Tá aqui, esse aqui, ó. Tá aqui o IP dele, ó. Qual seriam os serviços, pessoal? Aí o SSH e HTTPS. Beleza, vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou colocar o nome de acesso remoto, tá? Tá aqui, não preciso de NAT. Poderia habilitar os... Tudo isso aqui a gente vai ver. No final do curso vocês vão conhecer todos esses campos aqui em detalhes, tá bom? Eu vou dar um OK aqui. E aí, pessoal, vocês acham que isso aqui vai funcionar? Vocês acham que isso aqui vai restringir o acesso do usuário? Olha, veja que eu coloquei como origem esse IP bem aqui, ó. O 200.160.0.8, tá? Vejam se vocês conseguem chegar no HTTPS e no SSH desse meu firewall aqui, pessoal. Vocês conseguem fazer um teste aí? Tu tem que dropar o resto, né? Não, mas tá aqui o resto, ó. Consegue Aqui, sim. Explicit Deny, ó. Tá aqui o resto, ó. O que não bater aqui, vai bater aqui, ó. Uhum. Estão conseguindo chegar, pessoal? Qual IP? Sim. Pois é, porque não funciona, tá? Não, isso aqui não é como Na verdade tá, pessoal? Só que ele só apresenta para vocês isso aqui. Olha, agora presta atenção no que eu vou lhe falar. Isso aqui é um conceito fundamental, tá? Isso aqui é um conceito fundamental que você não pode sair daqui do curso do Nuvem 5 sem saber, tá? Olha só, pessoal, aqui no Firewall Policy, preste atenção. Nós vamos fazer um estudo detalhado do Firewall Policy, tá? Mas aqui no Firewall Policy, pessoal, são regras que você cria que atravessam o firewall, transpassam o firewall. O tráfego não tem como destino o firewall, nem como origem o firewall. Alguém já trabalhou com IP tables do Linux, com NetFilter? Alguém já trabalhou aqui, pessoal? Lá no o subsistema de firewall do Linux se chama NetFilter. E tem um programinha chamado IP tables, que é o que a gente manipula esse subsistema. Quando você vê lá, ele tem 3 chains, né, que chama de chain. O input, o forward e o output. Quem é o input? São tráfegos que vêm de outras origens com destino para o firewall. O IP é o próprio firewall, como está aqui, ó. O output é todo o tráfego que é gerado pelo firewall e sai dele. É gerado pelo firewall, é gerado pelo IP do firewall e sai dele. E quem é a chain de forward, pessoal? Tudo isso fica lá na configuração do Linux, né, de firewall. Quem é a chain de forward? É aquele tráfego que atravessa o firewall. Aqui, pessoal, no Firewall Policy, ó, só são tráfegos que atravessam o firewall. Não adianta você querer criar uma regra que tem como origem o firewall ou destino o firewall, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí você fala, pô, Salvat, então não tem, né, como eu fazer essa regra de restrição do IP de origem. Tem, pessoal. Tem como fazer, mas não é recomendado, tá? Como é que você faz isso? Vem aqui no System, Feature Visibility. O Feature Visibility fica todos os subsistemas do firewall que você pode habilitar e desabilitar. Como boa prática, desabilite tudo que você não for usar. Não estou usando Advanced Round, está desabilitado. Não vou usar IPv6, está desabilitado. Não vou usar o nosso FortiGate como Switch Controller, está desabilitado. Não vou usar ele como Wi-Fi Controller, está desabilitado. Tudo que eu não for usar, eu desabilito. Por quê, pessoal? Acho que economia de hardware também, né? Isso, correto. Tudo isso que eu habilito, ele levanta um subsistema na caixa. Então, eu desabilito, tá bom? Até melhor, vejam que é por seções, ó, Core Features,
Security Features, Additional Features. O que você não for usar, você desabilita, tá, pessoal? Veja, pessoal, eu não vou perder tempo aqui explicando as caixinhas para vocês aqui. Eu tenho que falar para vocês o que é importante. Então, Feature e Visibility, só. Visibilidade de funcionalidades. Acesse o seu FortiGate, o que você não usa, você desabilita, tá bom? É isso. Aí, olha aqui, pessoal, tem uma seção aqui chamada Local In Policies, ó. Tá bom? Depois você pega e dá uma lida aqui, ó. Posso habilitar o Local In Policies. Ele vai criar uma seção bem aqui, ó. Local In Policies. Olha aqui, ó. Quem são essas Local In Policies, pessoal? É aquelas regras de firewall que tem como destino o nosso FortiGate ou como origem o nosso FortiGate. Ah, Salvatore, eu não consegui entender nada disso daí. Olha isso aqui. Network Interfaces. Vou fazer isso aqui, olha, pessoal. Eu vou vir bem aqui, vou tirar o ping e vou tirar o SSH da minha WAN, ó. Tá? Aqui ele vai me dar um alerta, né? Porque eu estou conectado por essa interface. Então ele me dá um alerta para você ficar esperto se você não vai perder o acesso. Tá? Aí eu vou voltar bem aqui, ó. Local In Policies, ó. Aí vamos colocar aqui a WAN. Ah, é WAN. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Ver se ele... Só para ele deixar mais fácil de ver. Olha aqui, pessoal. Olha o que tem na minha WAN 1. HTTPS, protocolo TCP, 443, ACEPT. Isso aqui é tráfego que chega para ele. Ó, que chega, é justamente o que eu estou conectado aqui, ó, HTTPS. Tá? Aí olha o que eu vou fazer agora. Network Interfaces. Vou voltar aqui na minha WAN 1. Não é essa. Cadê a minha WAN 1? Aqui, ó. Ó, vou habilitar o ping agora e o SSH. Vou voltar aqui no Firewall Policy e vou vir bem aqui, vou colocar o WAN 01. Olha aí, pessoal. Ping, CMP, SSH 22. Ó. Tipo 8, né? Echo Request. Ó. E a porta. Ele coloca o ping 8, né? Porta 8 é o tipo do ping. O 8 é o Echo Request. O 0 é o Echo Reply. Né? Então ele coloca aqui, ó. Veja que ele mesmo coloca as regras, tá? Ah, Salvatore, então cadê o botão aí para eu criar uma regra minha? Não tem, pessoal. E você nem consegue apagar essas regras que são feitas pelo próprio Fire aqui. Aí, se, pô, Salvatore, tu mostrou isso aí, então não serve de nada. Serve, pessoal. Você pode fazer isso aqui. Se você quiser criar as suas regras, você pode fazer isso aqui, ó. Config, Fire, Local In Policy. Você dá um show aqui e vê que não tem nada. Pô, Salvatore, mas não tem nada. E aqui tá cheio de regra, ó. É porque você não consegue visualizar as regras que o próprio Fire coloca por aqui. Aqui você pode criar as suas, ó. Dou aqui um edit 1, ele criou uma entrada, tá aqui, ó. Aí eu tenho todas as opções de Fire. Eu posso colocar a interface de chegada, a interface de saída, nem sou obrigado a colocar a interface de saída, como lá no forward, porque lá no forward, obrigatoriamente, tem que ter uma entrada e saída, já que o tráfego vai transpassar o Fire. Tá? Então, aqui eu posso criar uma regra que possibilite que uma origem da internet, por exemplo, um IP fixo da internet ou uma rede, chegue no Firewall na porta 22. Tá bom? Não é recomendado. Não é recomendado usar isso aqui. Ah, Salvatore, qual é a recomendação? VPN. Tá, pessoal? VPN. Então, isso aqui é só, como eu falei, ao longo do curso eu sempre vou mostrar informações a mais para vocês. Então, quando você habilita lá um Administrative Access, o que o Firewall está fazendo por trás é criar uma regra de Firewall de acesso. Tá bom, pessoal? É isso. Vou voltar aqui no System, Feature Visibility, e vou desabilitar o Local In Policy, porque é uma boa prática o Local In Policy estar desabilitado. Tá bom? Voltando aqui, na minha WAN 01, eu vou desabilitar o SSH, porque é arriscado deixá-lo aberto para a WAN. Tá, então a gente já viu isso aqui, os Administrative Access, tá, pessoal? Isso aqui é
são coisinhas fantásticas assim que a Forte. Eu gosto muito das soluções da Forte. Eu trabalho com todo tipo de firewall, tá, pessoal? Até com firewall open source eu trabalho. Mas a Fortinet, ela tem uns negocinhos assim que ela facilita muito a nossa vida, tá? Isso aqui é um deles. Basta eu clicar aqui que ele me dá esse tipo de configuração já de uma maneira muito simples, tá? Isso só reforçando, eu vou reforçar muito mais isso quando nós formos ver a questão da regra, né? Criação das policies. Aqui, pessoal, no Firewall Policy, eu só consigo criar regras que atravessam o firewall, que transpassam o firewall, ou trespassam, tá? É aquele tráfego que ele chega por uma porta e sai por outra. Nunca é aquele tráfego que ele chega por uma porta para o firewall ou que ele sai por uma porta do firewall, tá bom? Backup, tá, pessoal? Sempre fazer backup do seu dispositivo, ó. Backup, tá? A Fortinet não recomenda criptografar. Ô, Salvati, ela não recomenda criptografar? Não. Ela não recomenda você criptografar. Inclusive, quando você vai abrir um ticket lá de suporte, ela já coloca um banner amarelo com letra vermelha dizendo que se é para recuperação de arquivo de configuração criptografado, ela não consegue recuperar, tá? Então, ela recomenda não criptografar. Você pode fazer o backup aqui, no estilo dos equipamentos da Cisco, tá, pessoal? É aquele arquivo único em formato de texto, tá? Você pode abrir aqui, ó. É um arquivo único em formato de texto, tá tudo aqui. Tá? Diferente do FortiAnalyze e do FortiManager, que não é assim, tá? Eles salvam no formato binário. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Eu gosto de abrir no Notepad++. Não sei por que ele não mostra aqui. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Quer ver, ó? Ele é um arquivão de texto, tá? Aqui, ó, o arquivo, tá? Não tem problema nenhum eu mostrar esse arquivo. O que está criptografado, ele vem criptografado, tá? Você não consegue ver. Então tá aqui, ó. Tá todo, olha, aqui é uma senha, olha, pessoal, tá criptografado, ó. Ó, set password, encryption, tá? Então tá tudo aqui. Você salva esse arquivo, fazer backup não é você guardar esse arquivo na sua máquina, tá, pessoal? Não é isso que é fazer backup. Você salva o arquivo, joga para uma área de storage, para uma área em que realmente tem uma aplicação fazendo backup, tá? Vocês vão ver também uma coisa que eu vou falar ao longo do curso, que é o seguinte, ó. Veja que eu tenho aqui no 300D, eu tenho backup, tenho restore, tenho revision. Então, se eu quiser fazer o restore, pessoal, venho aqui, ó. Pego aqui o equipamento, ó. O arquivo dele, ó. Dou um. Se ele tivesse criptografado, eu teria que colocar a chave, dou um OK, ele vai recarregar o arquivo de configuração, só que ele vai reiniciar para isso, tá? Eu não vou fazer isso. Mas o que é o fundamental que eu quero explicar aqui para vocês? Veja que eu tenho o backup e o restore. Só que em equipamentos maiores, pessoal, por exemplo, se eu acessasse o meu FortiGate 900D aqui, ele não tem mais o restore. Ele não tem o restore, só tem o backup. Por que vocês acham que ele não tem o restore? Hein, pessoal? Por que, por exemplo, o 300D tem o backup e tem o restore, mas o 900D ele tem só o backup e não tem o restore? Por que vocês acham, pessoal? Vocês têm alguma ideia de por que é assim? Vou chutar, pode ser por alguma console de gerenciamento externa dele. O que acontece é o seguinte, pessoal, isso aqui eu vou falar para vocês e vai valer para sempre, tá? É o seguinte, aprendam isso. Quanto maior o equipamento, mais a Fortinet entende que aquele equipamento faz um serviço crítico na rede, mais ela dificulta com que você faça mudanças drásticas. É isso, tá, pessoal? Então, olha só, vou repetir. Quanto maior o equipamento, mais a Fortinet entende que aquele equipamento faz um serviço crítico, mais ela dificulta você de alterar uma configuração drástica. A gente vai ver muito isso aqui, ó, no System Settings, ó. Bem aqui, pessoal, tem uma parte, ó, aqui, ó, System Operating Settings. Então, eu tenho aqui o Next Generation Mode, eu posso trocar do Profile Based para o Policy Based, a gente vai ver isso aí. Eu tenho o Central NAT, posso habilitar aqui, ó,
com um simples ligar e desligar de chave, virtual domain, eu posso ligar e desligar com uma chave. Se eu for, pessoal, no meu 900D, eu não tenho mais o virtual domain, ó. Ainda tem equipamentos que tem o Operation Mode aqui, ó, que eu posso chavear de modo NAT para o modo transparente. Eu tenho aqui nos equipamentos menores, ó. Aqui mesmo eu tenho. Quanto mais o equipamento vai ficando maior, mais a Fortinet entende que ele é crítico, mais ela tira a funcionalidade da interface web e joga para a CLI. Por isso que eu consigo fazer o backup e o restore aqui do 300. Ela julga que o 300 não é um equipamento tão crítico assim na rede. No 900D eu não tenho a opção de restore, eu só consigo fazer o restore pela CLI, tá bom? Aqui eu tenho o Virtual Domains, ó, posso habilitar ele por aqui. No 900D eu não tenho o Virtual Domains aqui, tá? Só consigo habilitar pela CLI, tá? Tem outros equipamentos que não tem nenhum Central NAT aqui, tá bom, pessoal? Essa aqui é a informação principal. Qual é a informação principal? É de você saber onde é que você vem aqui no menu e liga e desliga? Não. A informação principal é você saber que, dependendo do tamanho do seu equipamento, você consegue fazer coisas de uma maneira fácil e em outras não, porque a Fortinet dificulta com que você altere configurações críticas nela. Tá bom? Essa aqui é a informação principal. Então, aqui, backup, pessoal, tá bom? A configuração pode ser salva, um dispositivo externo, criptografia opcional. A Fortinet não recomenda criptografar. E o backup não é você salvar na sua máquina, é você colocar isso numa área do storage, numa área que seja feito o backup. Para fazer o restore, se o seu dispositivo tiver a opção de restore, você faz o upload do arquivo, o FortiGate reinicia e carrega o arquivo, tá bom? Não, E o processo de atualização de software, pessoal, isso aqui a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Obrigado. Eu vou marcar aqui, olha onde a gente está, quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que a gente está, pessoal. Criar trouxa de host, processo de atualização de software, tá? Vou marcar bem aqui, ó. Obrigado, sim. Eu vou tirar esse aqui que era o da turma passada, ó. Tá? Então nós vamos ficar bem aqui, já são 9 horas, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês, é difícil nós começarmos e terminarmos um módulo na mesma aula, tá bom, pessoal? Difícil, porque a gente vai falando, eu vou falando tudo a mais. Isso que eu nem mostrei quase nada do Firewall hoje, na próxima aula, quando realmente a gente for trabalhar, criar as regras de Firewall e tudo mais, a gente praticamente nem vai ler slide, tá? Alguma dúvida, pessoal? Deu para pegar a aula de hoje? Tá tranquilo? Não, tá bem tranquilo. Tá dando para pegar aí, pessoal? Swat, essa aula de hoje, ela vai para o AVA por quanto tempo? E no máximo 48 horas, tá? Ok. E ela fica disponível para vocês ad eterno, tá, pessoal? Nunca é tirada do ar, a não sei que a Escola Superior de Redes um dia acabe, enfim, tá bom? Mas se daqui 10 anos você quiser acessar a aula, tá lá. Beleza, pessoal? Então até quarta-feira, mesmo horário, tá? Até mais, pessoal. Boa noite. Beleza, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite, pai. Oi. Boa noite.